Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Nesta aula aí nós vamos começar um preparatório para quem está fazendo, ou para quem quer fazer o mestrado aí, tá? O Profimad, tá? O exame de acesso aí ao ENA, tá bom? Nesse ano aí de 2020, você que está se preparando aí, assista todas as aulas, vou fazer uma resolução aí das questões que caíram no ano passado. Nesta aula aqui eu vou resolver a primeira questão que caiu na prova do ano passado aí, do exame de acesso aí ao Profimad, tá bom? Então vem comigo. Olha lá, gente, essa questão diz o seguinte, ó. Se L é o lado e A é a área de um triângulo equilátero, então é correto afirmar que, olha lá, as questões dizem o seguinte, ó, as alternativas. A e L são grandezas diretamente proporcionais. A e L ao quadrado são grandezas diretamente proporcionais. A e L são grandezas inversamente proporcionais. A ao quadrado e L são grandezas inversamente proporcionais, ou A ao quadrado e L ao quadrado são grandezas inversamente proporcionais. Então, primeiro a gente precisa saber a definição, né, de grandezas proporcionais. Aí a gente está falando de proporção, tá certo? Segundo, a gente precisa saber a definição do triângulo equilátero, né? A gente precisa saber aí como calcula a área, tá? E colocar essas medidas aqui, L, que ele deu na questão. Então, a gente sabe primeiro que o triângulo equilátero ele tem os três lados iguais, certo? E aqui ele está dizendo que os três lados medem L, certo? Ele está dizendo também que a sua área é igual a A, tá certo? Só que qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? A fórmula da área do triângulo equilátero, vou colocar bem aqui, ó, a fórmula é o seguinte: a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu sabendo essa fórmula, já consigo matar a questão. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, referente à área e a medida L, ó, se eles são inversamente ou diretamente proporcionais. E a gente sabe que pela proporção tipo A e B, isso aqui é igual a uma constante K. Nós sabemos que eles são inversamente proporcionais e diretamente proporcional. Por exemplo, aqui a área, quanto maior o meu lado, maior é a minha área. Quanto menor o meu lado, menor será a minha área. Ou seja, se esse lado aqui for diminuir, se eu diminuir esse lado aqui, a minha área não vai ser menor? Então, diminuo a área diminui o lado, a área diminui. Se eu aumentar o lado, a medida do lado, a área, ela aumenta também. Então, eles são diretamente proporcionais. Mas, professor, se eu não souber essa fórmula aqui, ó, se eu não lembrar essa fórmula, aí a gente vai ter que demonstrar no triângulo equilátero aqui como é que a gente pode definir essa fórmula. Então, bora lá. A gente sabe que o triângulo qualquer, aqui eu tenho uma altura, vou colocar aqui a altura H, certo? E ele está dizendo o seguinte, ó, que os seus lados eles valem L, né? Então aqui, ó, como é que eu vou saber o valor dessa altura aqui, ó? Se eu dividir no meio aqui, você concorda que aqui vai ser L sobre 2 e aqui L sobre 2, porque é a metade, né? Se esse lado todo aqui vale L, então esse lado mais esse é L sobre 2, certo? É a metade. Então, note que aqui nós vamos ter o que? Um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo é composto por quem? Tem um ângulo de 90 graus aqui. Eu tenho aqui um cateto chamado de H, outro cateto de L sobre 2 e uma hipotenusa chamada de L. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter como L ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, e a soma do quadrado dos catetos, ó, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, olha lá. Aplicando essa definição aqui, nós vamos ter o seguinte. Vamos desenvolver, ó, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado dá L ao quadrado dividido por 2 ao quadrado dá 4. Tá certo? Como eu quero achar aí o valor dessa altura, então a minha altura eu vou colocar aqui, isolar aqui a minha altura. E esse L ao quadrado sobre 4 eu vou passar subtraindo. Então vai ficar L ao quadrado menos
L ao quadrado sobre 4. Tá certo? Então, olha lá. Eu tenho que h ao quadrado é igual. Eu posso fazer isso aqui, ó. 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. Menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado sobre 4. Aplicando a raiz nos dois membros, eu vou ter o seguinte. A raiz quadrada de h ao quadrado é igual a raiz quadrada de L de 3L ao quadrado sobre 4. Tá certo? Posso cortar aqui a raiz com ao quadrado, então vai sobrar quem? O h. E aqui o que está ao quadrado vai para fora da raiz, né? Então vai ficar L, raiz de 3. Quanto é a raiz quadrada de 2? De 4 é 2. Pronto. Achei o valor da minha altura. Achando o valor da altura, é só substituir aonde? Na área. E como é que eu acho a área do triângulo equilátero? A área é igual a base vezes altura dividido por 2, certo? Então a minha área é igual a base. Que é a minha base? É tudo isso aqui, não é L? Então a minha base é L vezes a altura. Acabei de achar, ó, L raiz de 3 sobre 2. Ó. L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, né? Por 2. Olha lá, ó. Então, minha área é igual a L vezes L, dá L ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui tá, é uma divisão de frações, né? Então, eu vou pegar essa última fração aqui, é como se tivesse um 1 bem aqui, tá certo? Então, eu conservo a primeira fração e a segunda eu vou inverter, tá certo? Invertendo a segunda fração, tem 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Então, a minha área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Então, essa aqui é a minha área do meu triângulo equilátero. Quanto maior for a minha área, maior será o meu lado do triângulo. Quanto menor aqui o lado do triângulo, menor vai ser a minha área. Então, por isso, elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a minha área ela é proporcional a L ao quadrado, tá certo? A minha área é proporcional ao L ao quadrado. Então, alternativa B de bola. Uma questão simples, não precisa a gente fazer tudo isso aqui, se a gente souber a fórmula da área perto do triângulo equilátero. A gente precisa só saber essa relação aqui, essa proporcionalidade da área e do lado, a medida do lado, se são ou não diretamente ou inversamente proporcionais. Eu fiz a demonstração aqui, se caso você não lembrar da fórmula, você vai ter que achar e deduzir de acordo aí com a figura, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida você deixa aí no comentário, tá certo? E até a próxima resolução.